Acompanhando a alta registrada globalmente, a inflação oficial do Brasil fechou o ano passado em 10,06%. O percentual ficou acima da meta de inflação de 2021. Por isso, há pouco, o Banco Central divulgou a carta aberta enviada ao ministro Paulo Guedes da Economia, explicando o fato. De acordo com o Banco Central, os principais fatores que levaram a inflação em 2021 a ultrapassar o limite superior de tolerância foram forte elevação dos preços, em especial os preços de commodities, bandeira da energia elétrica de escassez hídrica, desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais. O Banco Central também divulgou uma série de medidas que toma para controlar a inflação. Ainda de acordo com o documento, a previsão é que até o fim do ano, esse índice esteja inferior a como terminou no ano passado. Como disse, a inflação tornou-se um fenômeno global em tempos de pandemia. Alguns exemplos aqui. A inflação da zona do euro bateu um novo recorde em dezembro do ano passado, chegando a 5%. O índice ficou acima da expectativa do mercado, que projetava 4,7%. Em relação ao mesmo período de 2020, o preço da energia na região subiu 26%, puxando a alta do índice. Alimentos, serviços e bens importados também tiveram forte impacto. Aqui perto da gente, o Chile também anunciou seu índice. O país é outro que sofreu com a inflação, atingindo o maior patamar em 14 anos. Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo sobre esses números. Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Olha, estamos começando, infelizmente, a colher o péssimo legado desse flagelo que, em parte, é inevitável. As origens dele a gente discute depois, mas uma vez que se deu a pandemia, uma parte disso é inevitável, É um arrastão na área de saúde, mas que, inevitavelmente, atropelaria a organização das sociedades. Mas, certamente, a maior parte desse fenômeno que o documento do Banco Central tipifica como os gargalos nas cadeias mundiais de produção, está associado a políticas supostamente de bloqueio sanitário que não lograram êxito, que não tem nenhum ponto de aferição constatada de eficácia, o tal do lockdown. E olha, eu estou colocando a ênfase porque continua em voga esse slogan grosseiro. Isso é um slogan, lockdown é um slogan, lockdown não é nada. Lockdown não é uma ética. Só que a propaganda avassaladora, que trata, inclusive, de outros aspectos de mau enfrentamento à pandemia, ela associou a uma ética. Você não circular de uma maneira sem critério, sem cuidado, sem distanciamento, sem mapeamento do contágio, sem aferição da forma de ocupação dos transportes. Nada disso foi feito no mundo todo. Foi feita um ataque grosseiro, uma espécie de uma interdição parcial das sociedades, fingindo que isso é política sanitária. É claro que quando o Banco Central se refere aos gargalos nas cadeias de produção, ele está se referindo principalmente a isso, a essa política que persiste em várias partes do mundo e que cobrará preços mais altos. Então, a gente tem, nesse momento, uma equipe econômica que sabe lidar com a questão monetária. Está tomando as medidas, enfim, de mitigação conhecidas, passou da meta, vai ter que fazer vários arranjos. Eu nem vou me alongar aqui das reformas que precisam ser feitas e toda a reação virtuosa que a sociedade precisa ter, diferente dessa demagogia desvairada de governadores, por exemplo, aí, que só atrapalha, querem o quanto pior, melhor. Mas a gente precisa ter gente que sabe fazer a conta no comando. Esse é um momento que há uma equipe que sabe fazer essa conta e em 2023 a gente também precisa, depois da próxima eleição, a gente precisa ter lá uma equipe que saiba fazer conta. Isso é um critério essencial aí para decidir o voto. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também. Ana, boa tarde.
Boa noite para vocês aí no Brasil, Brown, Fiuza, Cris, que bom ter você aqui de novo. Boa noite, mestre Augusto Nunes, a nossa audiência maravilhosa. Esse é o ponto, né, que o Fiuza trouxe, o lockdown. Não tem como a gente seguir aí num processo de recuperação econômica no Brasil e no mundo também, com esses lockdowns eternos. Olha, Vitor, eu acho que aqui no programa nós temos a consciência tranquila. É só pegar os nossos programas de 2020 ainda, ali junho, julho de 2020, passamos todo o ano de 2021 também dizendo que não era possível entrar num lockdown completamente ignorante, cego, sem o menor respeito à discussão intelectualmente honesta, e agora o preço está chegando firme, né? Está chegando aí com bases sólidas de uma economia em frangalhos em quem apostou em trancar tudo. Lá atrás, em 2020, falamos bastante aqui também sobre a declaração de Great Barrington, né, aí com cientistas de Stanford, de Oxford e de Harvard, dizendo que nós precisávamos, isso ainda dentro do começo ali da pandemia, onde pouco se sabia sobre o vírus, mas cientistas que já estudaram várias pandemias e ciclos endêmicos, pandêmicos, juntamente com movimentos sociais e econômicos, eles alertaram, olha, isso vai ferir, não apenas vai atrasar, vai adiar o término da pandemia, o vírus vai continuar aí entre nós durante muito tempo, mas vai trazer também danos provavelmente irreversíveis, danos econômicos, e o preço realmente chegou. Esses números aí do Brasil não são números apenas nossos, né? Aqui nos Estados Unidos estamos vivendo aí os piores números das últimas 3 décadas, e isso, Vitor, esses números eles só não estão piores porque dentro do federalismo americano, perdão, alguns estados republicanos eles abriram, né, sua economia de maneira responsável, com todos os protocolos sanitários, e eu estava vendo essa semana os 10 estados aí que lideram o mercado de empregos e a recuperação econômica. Os 10 estados são comandados por governadores aí republicanos. São 10 estados republicanos que conseguiram manter toda a responsabilidade, né, de distanciamento social, mas não fecharam escolas, não fecharam parques, não fecharam o comércio, principalmente, bares, restaurantes, tocaram a vida de maneira responsável, e por causa desses estados, os números aqui nos Estados Unidos não estão piores. Infelizmente, no Brasil, nós não temos isso, né? O STF, dentro desse contexto da pandemia, tirou muito da responsabilidade da atuação do governo federal, jogou isso no colo dos municípios e dos governadores, e a gente entendeu muito bem que dentro dessa pandemia, muitos deles, eles não estavam preocupados com saúde, muito menos com a saúde econômica. Eles estavam preocupados e ainda estão com a perpetuação aí no poder, com controle social e seus projetos de poder. E a análise agora da Cristina Grêmio, mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor, Ana, Fiuza, Augusto, nossa audiência maravilhosa. Olha, o que o presidente do Banco Central disse nessa carta, e essa carta é uma formalidade, né? A gente precisa dizer que não foi escrita assim a seu bel prazer, é perfeitamente compreensível. Ele fala ali da pandemia, obviamente, né? E da quebra, do aumento do preço das commodities, da quebra nas cadeias de produção, do aumento da demanda com pouca oferta. Isso já foi após os lockdowns, então o mundo inteiro fechado por muitos meses, em alguns casos por muitas semanas, mas foram muitas, não foram 2, como se prometia de início. Muitas empresas fecharam, os serviços também a cadeia de serviços foi toda quebrada, os fornecedores, aquelas empresas que voltaram a produzir, não conseguiram voltar a produzir com a intensidade de antes, porque precisaram começar a recontratar, recompor seu quadro de funcionários, e aí faltam peças, a gente está com problema aí na produção de carros, na produção de eletrônicos, inúmeras questões. Eu citei esse exemplo já num outro programa, eu fui
eu mandei meu laptop para uma manutenção porque deu um problema na tela de cristal líquido e ele ficou um tempão até que o responsável lá pela assistência técnica me ligasse e dissesse: eu consegui um outro computador usado que é do mesmo modelo do seu, se você quiser eu troco a tela, porque eu não tenho previsão do fornecedor de quando que vem, não é nem a nova tela, é um componente da tela que é produzida no Brasil. Então veja como é que foi a quebra de cadeia de produção. É óbvio que isso gera inflação e a demanda crescendo, né? As pessoas que estavam com seus computadores quebrados ou querendo comprar um novo ou consertar o antigo, mas precisavam de peças que não estão à disposição no mercado. Cadeias produtivas aos montes sofrendo isso e a cadeia alimentar, porque aí ele lembrou bem que teve uma crise hídrica muito intensa no Brasil, a maior dos últimos 100 anos, se não me engano, e que não tinha sido vivida por nenhum dos governantes vivos. Então, quer dizer, como é que a gente pode ignorar isso e querer dizer que a culpa foi a má gestão ou que a culpa foi do gestor de turno, que é o que a gente vê a esquerda, por exemplo, tentando fazer, jogar tudo no colo do presidente Bolsonaro. A própria pandemia, né? Estão esquecendo que houve uma pandemia durante 2 anos, que já é mais da metade do mandato vivido pelo presidente Bolsonaro. Se ele completar esse último ano sem nenhum sinal de pandemia, o que a gente sabe que não acontece, a gente está no meio de uma nova onda, ele já teria vivido metade do seu mandato com uma pandemia que também é histórica. Todos nós que estamos vivos não temos uma história anterior de pandemia. Nossos avós, bisavós, né, para quem é mais novinho aí, viveram, mas isso já ficou muito no passado. Então, todos os governos do mundo enfrentaram esses problemas, o governo brasileiro ainda com o adicional da crise hídrica. E aí é óbvio que ia vir uma inflação maior do que aquela projetada. O bom é que vários economistas sérios já estão vendo dias melhores pela frente, projetando, claro que ainda são projeções, mas inflação menor aí para os próximos meses. O ano de 2022, mesmo com pandemia ainda, deve fechar numa situação bem menos preocupante. E é importante a gente olhar para os vizinhos, né? Não só olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos, mas como que está a inflação na Argentina, como que está a inflação no Chile, para nem falar de Venezuela. É bom a gente olhar para esses países para ver que a nossa situação não é tão preocupante assim.